Você sabia que existem portais espirituais, que se abrem quando o sol se põe, e que a maioria das pessoas atravessa essas passagens todos os dias, sem nem perceber o perigo mortal que correm? Durante 17 anos da minha vida, eu não fui apenas testemunha desse mundo invisível. Eu fui uma das guardiãs dessas passagens. Eu manipulava energias que a maioria das pessoas acha que são apenas superstição. Eu convocava entidades que respondem quando são chamadas. E eu aprendi da forma mais brutal possível que existem 7 lugares específicos neste mundo, onde o véu entre as dimensões fica tão fino à noite, que cruzar por ali sem proteção é como caminhar desarmado por um campo de batalha invisível. O que vou revelar nos próximos minutos não vem de livros religiosos que eu decorei. Vem de cicatrizes reais. Vem de noites em que eu mesma preparei esses territórios para capturar almas desavisadas. E vem do milagre impossível que me arrancou desse abismo, antes que fosse tarde demais. Meu nome não importa mais. O que importa é que eu estive do outro lado dessa guerra. E agora vou expor exatamente o que eles não querem que você saiba. Antes de continuarmos, deixe seu like agora e escreva nos comentários. Eu creio no poder da oração. Preciso saber que você está realmente pronto para essa verdade, porque depois que você souber disso não vai mais conseguir fingir que não vê. Deixa eu te contar quem eu era antes de tudo mudar. Aos 14 anos eu fui iniciada em práticas que a maioria das pessoas chama de espiritualidade alternativa. Começou inocente. Tarô, cristais, leitura de energia. Minha família achava lindo, meus amigos achavam fascinante. Eu era a menina mística da escola, mas o que ninguém me contou é que cada portal que você abre exige um preço. E eu paguei caro. Aos 18 anos eu já não lia mais cartas por diversão. Eu conduzia rituais completos. Eu sabia exatamente quais fases da lua potencializavam cada trabalho. Eu conhecia os nomes que não devem ser pronunciados em voz alta. E eu tinha mentores, pessoas que me ensinaram que existe uma hierarquia no mundo espiritual. E que poder de verdade só vem quando você faz pactos. Pactos que parecem inofensivos no começo. Oferecer sua devoção, oferecer sua energia, oferecer pequenos sacrifícios, mas a cada pacto eu sentia algo sendo arrancado de dentro de mim. Algo que eu não conseguia nomear na época. Hoje eu sei que era minha própria alma sendo fragmentada e entregue como pagamento. Eu tinha clientes, gente desesperada que pagava qualquer valor para ter seus problemas resolvidos. Amarrações, afastamentos, abertura de caminhos, vinganças disfarçadas de justiça. E eu entregava resultado porque eu não trabalhava sozinha. Eu tinha ajuda. Ajuda que vinha quando eu acendia velas em combinações específicas, quando eu traçava símbolos no chão. Quando eu chamava pelos nomes certos, eles vinham, e eles faziam o trabalho. Mas a cada trabalho realizado, eu mergulhava mais fundo em uma escuridão, que começou a consumir não apenas minhas noites, mas minha própria identidade. Eu não dormia direito havia anos. Pesadelos constantes, presenças na minha casa, que eu mesma tinha invocado mas que agora não iam embora. Quando eu mandava, marcas no meu corpo que apareciam do nada, dores inexplicáveis. E um vazio tão profundo, que nenhum ritual conseguia preencher. Eu estava no auge do meu poder, e ao mesmo tempo completamente destruída por dentro. Mas eu não podia parar, porque parar significava perder tudo. Minha identidade, minha renda, meu propósito. E pior, eu sabia demais. Eu tinha visto demais. As entidades que me serviam deixaram bem claro desde o início: você pode entrar quando quiser, mas sair tem consequências. E eu tinha visto o que acontecia com pessoas que tentavam abandonar o caminho. Algumas enlouqueceram, outras simplesmente desapareceram. Então eu continuei, até a noite em que tudo desmoronou. Foi numa terça-feira comum. Eu tinha acabado de realizar um trabalho pesado para uma cliente que queria destruir a vida de uma rival. O ritual tinha durado 4 horas. Velas pretas, sangue de animal, invocações em línguas que eu nem sabia de onde tinha aprendido, mas que saíam da minha boca como se fossem minhas. O trabalho foi concluído com sucesso. Eu sentia a energia se movendo, sentia as entidades aceitando a oferenda e partindo para executar. Voltei para casa exausta, como sempre. Tomei banho de ervas para descarregar. Acendi meus incensos de proteção, fiz minhas orações aos meus guias. Segui todo o protocolo que eu sempre seguia, mas naquela noite algo diferente aconteceu.
Eu acordei às 3 da manhã com uma pressão no peito tão forte que eu não conseguia respirar. Não era a primeira vez, mas dessa vez era diferente. Tinha algo no quarto comigo, algo que eu não tinha chamado. Eu abri os olhos e vi. Não era uma sombra vaga, não era uma sensação, era uma forma definida, negra, densa, com olhos que brilhavam como brasas, e estava me olhando com um ódio tão puro, que eu senti meu sangue gelar. Tentei fazer o que sempre fazia: comandar, ordenar a saída, usar os nomes de poder que eu conhecia, mas pela primeira vez na minha vida, aquilo não funcionou. A criatura não se moveu. Em vez disso, ela falou, não com voz audível, mas direto na minha mente. E o que ela disse me partiu ao meio. Você acha que comanda? Você acha que tem poder? Você é apenas um instrumento. E quando não servir mais, nós vamos te descartar como descartamos todos os outros. Naquele momento eu entendi algo aterrorizante. Eu nunca tive controle. Eu nunca fui uma bruxa poderosa. Eu era uma marionete. E os fios estavam sendo puxados por inteligências que me odiavam. Que odiavam todos os humanos. E que estavam usando minha arrogância espiritual como porta de entrada para destruir, não apenas a mim, mas todas as pessoas que vinham até mim pedindo ajuda. A entidade continuou falando, e cada palavra era como veneno queimando minha mente. Ela me mostrou coisas, memórias que não eram minhas. Eu vi o que realmente acontecia nos bastidores dos meus trabalhos. Quando eu fazia uma amarração amorosa, eu achava que estava unindo duas pessoas, pelo amor, mas o que eu realmente vi agora eram correntes, correntes espirituais, enroladas ao redor dos corpos de duas pessoas, apertando, sufocando, transformando o que poderia ser afeto genuíno em obsessão doentia, possessão emocional, dependência tóxica. Eu vi casais que eu tinha amarrado se destruindo mutuamente, incapazes de se amar de verdade, mas também incapazes de se separar, presos num ciclo infinito de dor. E a cada briga, a cada traição, a cada violência, as entidades que eu tinha colocado ali se alimentavam, cresciam, ficavam mais fortes. Eu vi o que acontecia quando eu fazia trabalhos de prosperidade. Eu achava que estava abrindo caminhos financeiros, mas o que eu via agora era um pacto sendo selado. A pessoa recebia dinheiro sim, mas em troca algo era tomado. Saúde e relacionamentos. Paz, filhos. O dinheiro vinha, mas vinha envenenado. E a pessoa entrava num ciclo vicioso. Ganhava e perdia. Ganhava e perdia. Sempre precisando voltar para fazer mais trabalhos. Sempre mais dependente. Sempre mais vazia. Eu vi trabalhos de vingança que eu tinha feito. Eu achava que estava trazendo justiça, mas o que eu vi agora eram portais de ódio sendo abertos na vida de 3 pessoas. A vítima do trabalho, obviamente, mas também meu cliente que tinha me contratado. E eu mesma. Todos nós sendo infectados por uma frequência de trevas, que atraía cada vez mais destruição para nossas vidas. A vingança nunca terminava com um trabalho. Ela se multiplicava, gerava mais ódio, mais violência, mais necessidade de novos rituais. E as entidades riam. Elas literalmente riam enquanto humanos destruíam uns aos outros, achando que estavam no controle. Mas o pior ainda estava por vir. A entidade me mostrou algo que eu nunca tinha percebido. Ela me levou numa espécie de visão. Eu me vi flutuando sobre minha própria cidade à noite. E o que eu vi me fez vomitar de horror quando acordei. Havia pontos específicos na cidade que brilhavam com uma luz vermelha. Não uma luz bonita, uma luz doentia, pulsante, como feridas abertas no tecido da realidade. E desses pontos saíam linhas, linhas invisíveis, conectando esses lugares a milhares de pessoas, como teias do Aranha, e nas intersecções dessas teias havia criaturas, sentadas, esperando, caçando. Eu contei 7 pontos principais, 7 lugares que funcionavam como âncoras espirituais, lugares onde o véu entre os mundos era tão fino, que qualquer pessoa que passasse por ali depois que o sol se punha, estava automaticamente vulnerável. E o mais chocante, 4 desses 7 lugares eram pontos que eu mesma frequentava regularmente. Lugares que eu considerava seguros, lugares que eu até recomendava para meus clientes visitarem. Eu tinha passado anos construindo poder espiritual.
Mas na verdade eu tinha passado anos me conectando cada vez mais profundamente com uma rede de captura, uma teia cuidadosamente construída para aprisionar almas. E eu era tanto caçadora quanto presa. Nos dias seguintes eu não consegui mais trabalhar. Cada vez que um cliente chegava, eu via além da pessoa. Eu via as entidades já grudadas nela. Eu via os buracos na aura. Eu via as cordas espirituais que aprendiam. E eu sabia que se eu fizesse o trabalho que ela estava pedindo, eu não estaria ajudando. Eu estaria jogando mais uma camada de prisão sobre uma pessoa já aprisionada. Comecei a ter crises de pânico. Insônia total. Eu ouvia vozes o tempo todo agora. Vozes me ameaçando, me lembrando dos pactos, me dizendo que eu não tinha permissão para parar, que eu pertencia a eles, que se eu tentasse sair, haveria consequências terríveis. E eu acreditava. Porque eu tinha visto o que acontecia com outros que tentaram abandonar o caminho. Escreva nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais. Porque você precisa entender. Essa guerra é real. Esses territórios existem, e muita gente que você conhece está caminhando por eles todas as noites, sem fazer a menor ideia do perigo. Foi numa sexta-feira à noite que tudo chegou ao limite. Eu estava trancada no meu quarto, havia 3 dias. Sem comer, sem dormir direito. Aterrorizada demais para sair, mas também aterrorizada demais para ficar. As entidades não me deixavam em paz um segundo. Elas sabiam que eu estava querendo abandonar, e estavam fazendo de tudo para me impedir. Objetos caíam sozinhos, portas batiam. Eu sentia mãos invisíveis me tocando. Arranhões apareciam na minha pele do nada. E as vozes? Deus! As vozes não paravam, dizendo coisas horríveis. Ameaçando minha família, prometendo que se eu parasse de trabalhar, eles destruiriam tudo que eu amava. Eu estava no fundo do poço, completamente quebrada, e foi exatamente nesse momento de desespero total que algo impossível aconteceu. Eu não sei explicar direito como começou, mas de repente no meio de todo aquele caos veio uma lembrança de infância. Da minha avó. Ela tinha morrido quando eu era criança. Mas eu lembrava dela orando. Ela orava para alguém chamado Jesus. Eu nunca tinha ligado para isso. Minha família não era religiosa, mas minha avó era. E naquela lembrança, eu ouvia a voz dela dizendo uma frase que tinha ficado guardada no fundo da minha mente. Por anos, o nome de Jesus tem poder sobre toda a força das trevas. Eu não tinha nada a perder. Eu estava literalmente à beira da loucura ou coisa pior. Então, pela primeira vez na minha vida, eu fiz algo que nunca tinha feito. Eu orei. Não foi uma oração bonita. Não, foi teológica. Foi um grito desesperado de alguém se afogando. Jesus! Se você é real, se você tem poder de verdade, me tira daqui, por favor, e me salva. E então aconteceu algo que até hoje me faz tremer quando lembro. A atmosfera do quarto mudou instantaneamente. Aquela opressão pesada que tinha se tornado minha realidade constante, simplesmente sumiu, como se alguém tivesse acendido uma luz num quarto escuro, e todas as sombras tivessem que recuar. As vozes pararam de uma vez. O silêncio que veio depois foi tão profundo que eu comecei a chorar. Eu não ouvia silêncio de verdade. Havia anos, mas não foi só isso. Eu senti uma presença. Mas dessa vez não era ameaçadora. Era o oposto completo de tudo que eu tinha experimentado nos últimos 17 anos. Era paz. Era amor. Era algo tão puro e tão forte que meu corpo não aguentou. E eu caí de joelhos no chão chorando convulsivamente. E então eu ouvi. Não com os ouvidos, mas mais claro do que qualquer voz audível. Uma voz que não tinha nada a ver com as vozes que me atormentavam. Essa voz era suave, mas tinha uma autoridade absoluta. E ela disse: Você nunca pertenceu a eles, você sempre foi minha. Eu estive esperando você me chamar, e naquele momento, algo se rompeu dentro de mim. Anos do engano. Anos do pactos. Anos de identidade falsa. Tudo desmoronou como um castelo de cartas, e pela primeira vez, eu vi a verdade completa. Tudo que eu tinha acreditado era mentira. Eu não tinha poder nenhum. As entidades não eram guias espirituais. Eram parasitas. Demônios disfarçados. Aproveitadores de almas feridas e orgulhosas como eu. Eles tinham me oferecido conhecimento proibido, me oferecido habilidades sobrenaturais, me oferecido dinheiro e status. Mas em troca eles tinham roubado minha paz.
minha alegria, minha humanidade, minha própria alma, estava sendo devorada aos poucos, e eu estava tão cega pelo orgulho de me sentir especial, que não tinha percebido que estava morrendo por dentro. Mas agora havia alguém mais forte ali. Alguém que as trevas temiam de verdade, e esse alguém estava me oferecendo uma saída. Eu não sabia como orar direito. Não sabia teologia, não sabia nada sobre Bíblia. Mas naquela noite eu renunciei tudo. Eu renunciei cada pacto que tinha feito, chamei cada entidade pelo nome, e ordenei que saíssem em nome de Jesus. E uma por uma eu senti elas se soltando, resistindo, gritando, mas tendo que obedecer. Porque havia uma autoridade maior ali agora. Quando terminei, eu estava exausta, mas livre. Livre de verdade pela primeira vez, em quase 2 décadas. E foi nessa liberdade nova que veio a revelação final. A revelação que eu preciso compartilhar com você agora. Enquanto eu ainda estava de joelhos naquele quarto, eu tive uma visão, não induzida por mim, não manipulada por ritual. Uma visão dada por Deus para me mostrar o que eu precisava fazer. Eu vi novamente aqueles 7 lugares sobre a cidade, os 7 territórios espirituais que funcionam como portões. Mas dessa vez eu vi mais detalhes. Eu vi como eles funcionavam. Eu vi quem eram as principais vítimas. Eu vi as estratégias específicas usadas em cada um deles. E eu ouvi claramente: você vai expor isso. Você vai contar para as pessoas onde estão as armadilhas, porque milhões estão caminhando direto para elas, todas as noites sem saber. Naquele momento eu entendi meu novo propósito. Eu tinha sido resgatada não apenas para minha própria salvação, mas para ser uma testemunha, para alertar outros, para expor as táticas do inimigo que eu conhecia tão bem, porque eu mesma tinha sido parte delas. Os 7 lugares que eu vou revelar agora não são teoria. Não são interpretação de versículos. São territórios reais que existem em toda a cidade. Lugares onde a atividade demoníaca se intensifica quando o sol se põe. Lugares onde capturas espirituais acontecem em massa. E o mais assustador: a maioria das pessoas frequenta pelo menos 3 desses lugares, regularmente, sem fazer a menor ideia do perigo. Eu sei porque eu montava as armadilhas. Eu sei porque eu vi as pessoas caindo. E eu sei porque eu quase morri presa nelas. Então preste muita atenção no que vem agora, porque isso pode literalmente salvar sua vida espiritual e a vida de quem você ama. Os primeiros dias depois daquela noite foram os mais difíceis da minha vida. Não porque eu quisesse voltar, mas porque sair de 17 anos de envolvimento com trevas não é algo que acontece sem consequências. Meu corpo estava reagindo. Eu tinha febres inexplicáveis. Dores pelo corpo todo. Minha mente estava em conflito constante. Parte de mim sabia que tinha encontrado a verdade, mas outra parte tinha medo do que viria pela frente. Eu tinha perdido minha identidade, minha fonte de renda, meu círculo social completo. Tudo que eu conhecia estava conectado com aquele mundo que eu acabara de abandonar. A primeira coisa que fiz foi destruir tudo. Todos os objetos ritualísticos, todas as velas especiais, todos os livros de magia, todos os talismãs. Tudo. Eu coloquei fogo em tudo no quintal, e orei enquanto aquilo queimava, e enquanto as chamas consumiam aqueles objetos, eu sentia algo se soltando de mim, camadas e camadas de opressão que eu tinha carregado por tanto tempo, que nem lembrava mais como era viver sem elas. Mas queimar objetos era a parte fácil. A parte difícil era o que veio depois, as retaliações. Porque as entidades não aceitaram minha saída. Pacificamente. Durante semanas eu tive que orar constantemente. Tive pesadelos horríveis. Via sombras me seguindo. Recebia mensagens ameaçadoras de antigos colegas do meio esotérico dizendo que eu tinha traído a confiança deles, que haveria consequências. Alguns até tentaram me amaldiçoar. Eu sentia os ataques, mas agora eu tinha uma proteção que realmente funcionava: o nome de Jesus. Cada vez que eu sentia aquela opressão voltando, eu clamava. E cada vez a presença que tinha me libertado, naquela primeira noite, voltava e me cobria. Eu não estava mais sozinha nessa guerra. Eu encontrei uma igreja pequena num bairro afastado. Não foi fácil. Eu tentei algumas antes, e me senti deslocada, julgada. Mas quando entrei nessa igreja específica numa quarta-feira à noite, eu soube que era ali. O pastor estava pregando exatamente sobre libertação espiritual. Como se Deus tivesse preparado aquela mensagem para mim. Depois do culto eu contei minha história para o pastor e sua esposa. Eu tinha medo de ser rejeitada.
Mas em vez disso eles me abraçaram, choraram comigo, e me disseram algo que mudou tudo. Você não é definida pelo seu passado. Você é definida por quem te resgatou. Jesus não te salvou para te envergonhar. Ele te salvou para te usar. Eles me discipularam, me ensinaram a Bíblia. Me mostraram quem Jesus realmente era, não a versão distorcida que eu tinha ouvido falar, mas o Salvador real, o Libertador, o que tem autoridade absoluta sobre todo principado e potestade. E a cada dia, eu via a diferença. Antes eu tinha poder sobre circunstâncias temporárias, mas vivia atormentada. Agora eu tinha paz verdadeira, mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Antes, eu controlava situações através de manipulação espiritual. Agora eu aprendi a confiar em Deus e orar com fé genuína. Antes eu tinha clientes dependentes, agora eu tinha irmãos que me amavam de verdade. Antes eu acordava todas as noites em pânico. Agora eu dormia em paz sabendo que estava protegida pelo sangue de Jesus. A transformação não foi instantânea em todas as áreas. Levou tempo para minha mente ser renovada, para quebrar padrões de pensamento que eu tinha cultivado por anos, para aprender a não buscar conhecimento oculto, mas buscar a sabedoria de Deus, para trocar orgulho espiritual por humildade genuína, mas a cada passo, eu via que valia a pena. Alguns meses depois da minha conversão, eu tive que enfrentar um dos momentos mais difíceis. Uma antiga cliente me procurou desesperada. Ela estava em situação terrível. E ela me implorou para fazer um trabalho para ela. Me ofereceu o triplo do que costumava pagar. Naquele momento eu senti a tentação forte. Aquela voz sussurrando que eu poderia fazer só mais esse. Que eu poderia ajudar a pessoa. Que Deus entenderia. Mas então, eu lembrei de tudo que tinha visto. Eu lembrei das correntes. Das prisões espirituais. Do engano. E em vez de fazer o trabalho eu fiz algo completamente diferente. Eu contei para ela a verdade. Contei minha história, mostrei que aqueles trabalhos não resolvem nada. Só pioram. E ofereci orar com ela. Ela ficou furiosa. Me xingou. Disse que eu tinha enlouquecido. Foi embora batendo a porta. Doeu. Mas eu tinha feito a coisa certa. E 3 meses depois ela voltou. Destruída. Porque tinha procurado outra pessoa para fazer o trabalho. E tudo tinha dado errado, exatamente como eu avisei. Mas dessa vez, ela estava pronta para ouvir, e naquele dia ela também entregou a vida para Jesus. Esse foi o momento em que eu entendi meu novo chamado. Eu não podia mudar meu passado, mas eu podia usar tudo o que aprendi daquele lado para proteger pessoas, para expor as táticas, para mostrar onde estão as armadilhas. Hoje minha vida é completamente diferente. Eu tenho uma paz que nunca tive antes. Relacionamentos verdadeiros, propósito real. E o mais importante, eu tenho Jesus, o único que tem poder de verdade. O único que pode realmente transformar vidas. O único que venceu a morte e destruiu as obras do diabo. E agora eu vou usar tudo o que sei para te mostrar exatamente onde você não deve estar quando a noite cai. Compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que precisa ouvir isso, porque essa mensagem pode salvar a vida espiritual de alguém que você ama. Agora eu vou revelar os 7 lugares que você deve evitar quando a noite cai. E quero que você entenda. Isso não é superstição. Não é medo religioso infundado. É conhecimento de guerra espiritual, vindo de alguém que esteve do outro lado e viu como tudo funciona. O primeiro lugar são os ambientes de falsa espiritualidade. Coças do Terá, centros esotéricos. Lojas de cristais, que oferecem limpezas energéticas. Espaços de yoga que misturam práticas com invocações a entidades. Parece apenas alternativo. Mas eu preciso te dizer o que realmente acontece nesses lugares à noite. Durante o dia, já tem atividade espiritual pesada. Mas quando o sol se põe em intensidade, multiplica, porque é nesse horário que os rituais mais pesados acontecem. E mesmo que você não esteja participando diretamente, só de estar no ambiente, você se torna alvo. Eu mesma preparava esses espaços. Eu invocava entidades específicas para habitarem ali, para influenciarem quem entrasse, para abrirem brechas em quem estivesse buscando. E a pessoa sai de lá achando que recebeu cura, que recebeu orientação, mas na verdade recebeu uma infestação. O segundo lugar são os pontos de vícios e compulsões. Bares noturnos, casas de jogos. Qualquer ambiente onde o álcool flui sem controle, e as pessoas perdem suas inibições.
Eu sei que pode parecer moralismo, mas deixa eu te explicar o lado espiritual disso. Quando você bebe até perder o controle da sua consciência. Quando você se entrega a vícios que dominam sua vontade, você literalmente abre as portas da sua alma. A Bíblia fala para não se embriagar. Não porque Deus quer estragar sua diversão, mas porque Ele sabe o que acontece espiritualmente quando você entrega o controle. Eu via isso claramente. Pessoas entravam nesses lugares protegidas. Mas depois de algumas doses, depois de soltar completamente, eu via entidades literalmente entrando nelas, aproveitando a porta aberta. E a pessoa acordava no dia seguinte achando que só estava de ressaca, mas na verdade, estava espiritualmente comprometida. O terceiro lugar são os territórios de imoralidade sexual, motéis de prostituição, pontos de encontros casuais, festas onde o sexo casual é normalizado. E eu preciso ser clara aqui: sexo não é sujo. Sexo dentro do propósito de Deus no casamento é lindo. Mas sexo fora desse contexto abre portais espirituais gravíssimos. Quando duas pessoas se unem sexualmente, elas não estão apenas juntando corpos, estão criando uma conexão espiritual. A Bíblia chama isso de uma só carne. E se você está fazendo isso com múltiplas pessoas, ou com pessoas que estão em trevas espirituais, você está literalmente se amarrando a elas, e a tudo que está grudado nelas. Eu fazia amarrações sexuais, e eu te digo, essa é uma das formas mais eficazes de destruir uma pessoa espiritualmente. Porque a conexão criada no ato sexual dá acesso profundo à alma, e quando esse ato acontece em rebeldia ao propósito de Deus, em ambientes carregados espiritualmente, de noite quando a atividade demoníaca está no pico, o estrago é devastador. O quarto lugar são os espaços de entretenimento que glorificam as trevas. Parece bobo, mas não é. Festas temáticas de Halloween, shows de bandas que exaltam morte e ocultismo, exposições de arte que blasfemam contra Deus. Cinema à noite assistindo filmes de terror que invocam entidades reais. Você acha que é só entretenimento, mas no mundo espiritual, é adoração. Quando você paga ingresso e se coloca voluntariamente diante de símbolos, músicas, imagens que exaltam demônios, você está participando de um ritual mesmo sem saber. Eu usava músicas específicas nos meus trabalhos, porque som carrega frequência espiritual. Eu usava símbolos específicos, porque eles funcionam como antenas. E quando milhares de pessoas se juntam num show, glorificando trevas, cantando letras que invocam morte, usando símbolos satânicos, achando que é só estética, está acontecendo um ritual coletivo massivo. E todo mundo sai de lá marcado. O quinto lugar é o mais atual e o mais perigoso para essa geração: os territórios digitais noturnos. Redes sociais depois da meia-noite, sites de conteúdo adulto, fóruns de teorias conspiratórias obsessivas, comunidades online que promovem ódio, depressão ou suicídio, aplicativos de encontro, onde você comercializa sua própria imagem. Parece que por estar no digital está seguro, mas a verdade é que o mundo digital também é território espiritual. Toda vez que você consome pornografia, você está abrindo um portal de luxúria que traz entidades específicas. Toda vez que você passa horas da madrugada rolando vidas perfeitas de outras pessoas, alimentando inveja e comparação, você está sendo atacado por espíritos de insatisfação e cobiça. O inimigo aprendeu a usar a tecnologia, e à noite, quando você está sozinho no quarto, cansado, com a guarda baixa, é quando ele ataca com mais eficiência através dessas telas. O sexto lugar são os círculos de relacionamentos tóxicos, aquela amizade que só te procura de noite para te envolver em fofoca, em planos errados, em traições. Aquele relacionamento amoroso que você sabe que é destrutivo, mas você não consegue largar. Grupos de pessoas que zombam da sua fé, que ridicularizam seus princípios, que te pressionam a comprometer. A Bíblia diz que más companhias corrompem bons costumes, e isso é literal no campo espiritual. Quando você se associa intimamente com pessoas que estão em trevas, você cria laços espirituais, e através desses laços, as trevas delas fluem para você. É como estar num barco furando. Não importa o quanto você tente se manter seco, se você está no barco furado, você vai afundar junto. E o sétimo lugar, esse é o mais chocante porque está mais perto de você do que qualquer outro. O sétimo lugar é o isolamento espiritual da sua própria mente à noite.
Deixa eu explicar. Quando você se deita à noite e fica horas ruminando pensamentos de medo, de ansiedade, de raiva, de mágoa, de planejamento de vingança, de fantasia pecaminosa, você está literalmente criando um território espiritual, dentro da sua própria mente. E esse território atrai exatamente o tipo de entidade que se alimenta daquele sentimento. Se você cultiva ódio, você atrai demônios de ódio. Se você cultiva medo, você atrai demônios de tormento. Se você cultiva luxúria, você atrai demônios de perversão. À noite é quando sua mente está mais vulnerável, e o inimigo sabe disso. Por isso ele ataca seus pensamentos exatamente quando você deveria estar descansando, enchendo sua cabeça de pensamentos intrusivos, de memórias dolorosas, de preocupações obsessivas. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração, porque a oração é sua arma mais poderosa contra todos esses 7 lugares. Você chegou até aqui, e isso não é coincidência. Deus permitiu que você assistisse esse vídeo porque Ele quer te proteger. Quer abrir seus olhos, quer te libertar de armadilhas que você talvez nem sabia que existiam. Tudo que eu revelei hoje não vem de teoria religiosa, vem de alguém que viveu do outro lado, que montou essas armadilhas, que viu milhares de pessoas caindo nelas, e que por misericórdia de Deus foi resgatada antes que fosse tarde demais. Os 7 lugares que você deve evitar quando a noite cai não são regras aleatórias para te controlar, são alertas de amor, de um Deus que te conhece, que sabe que existe uma guerra real acontecendo ao seu redor, e que quer te equipar para vencer. Você pode estar assistindo isso agora e percebendo que tem frequentado vários desses lugares. Talvez você esteja envolvido com práticas esotéricas, achando que são inofensivas. Talvez você esteja preso em vícios que dominam suas noites. Talvez você esteja em relacionamentos que te destroem espiritualmente. Talvez você passe suas madrugadas consumindo conteúdos que envenenam sua mente. Talvez você esteja isolado, sem comunhão, sem cobertura espiritual, lutando sozinho uma guerra que você não pode vencer sozinho. Eu quero que você saiba, não importa quão fundo você foi, não importa quantos pactos você fez, não importa quanto tempo você passou nessas trevas, Jesus pode te libertar agora, do mesmo jeito que Ele me libertou. A pergunta não é se Ele pode, a pergunta é, se você quer. Porque liberdade exige uma decisão, exige que você renuncie, que você abandone, que você escolha a luz, mesmo quando as trevas ainda parecem atraentes. Se você está pronto para sair dessas armadilhas, para fechar esses portais na sua vida, para começar a andar protegido de verdade, então ore comigo agora. Jesus, eu reconheço que tenho andado em lugares perigosos, espiritualmente. Eu abri portas que não deveria ter aberto. Eu fiz escolhas que me colocaram em território inimigo. Hoje eu renuncio tudo isso. Renuncio toda prática esotérica, todo envolvimento com ocultismo, todo vício que tem me dominado, todo relacionamento que tem me destruído, todo conteúdo que tem corrompido minha mente, todo isolamento que tem me deixado vulnerável. Eu fecho essas portas agora em teu nome. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Lava-me com teu sangue. Liberta-me completamente. E me ensina a andar na luz. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, escreva nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Eu quero ver quem tomou essa decisão hoje. E nossa comunidade vai orar por você. Mas não para por aqui. Você precisa de 3 coisas agora. Primeiro, procure uma igreja evangélica séria, que pregue a Bíblia, sem distorção. Você não foi feito para caminhar sozinho. Você precisa de irmãos, de discipulado, de cobertura espiritual. Segundo, destrua todo objeto que te conecta com seu passado nas trevas. Se você tem livros de esoterismo, objetos do ritual, amuletos, cartas de tarô, cristais usados em práticas místicas, queime tudo. Não doe, não guarde. Destrua. Terceiro, estabeleça uma rotina de oração, especialmente à noite antes de dormir. Consagre seu sono, consagre seus pensamentos, ore proteção sobre sua casa, sobre sua família, porque agora você sabe. A guerra é real, mas a vitória também é. E agora eu quero que você faça 3 coisas finais para espalhar essa mensagem. Inscreva-se neste canal e ative o sino, porque eu vou continuar expondo as estratégias do inimigo e ensinando como você pode vencer espiritualmente.
Deixe seu like neste vídeo. Isso faz o algoritmo mostrar para mais pessoas, e cada pessoa que vê isso, é uma alma que pode ser protegida. E compartilhe agora. Pense em 3 pessoas que você conhece que estão em perigo espiritual, que frequentam esses lugares, que estão presas nessas armadilhas. Mande esse vídeo para elas agora. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar a vida espiritual delas. Lembra que eu te contei no início que eu quase morri presa naquele mundo? Hoje eu sou livre. Completamente livre. E vivo todos os dias para que outras pessoas também encontrem essa liberdade. Você não assistiu esse vídeo por acaso. Foi Deus colocando esse alerta na sua frente. Agora, a decisão é sua. Você vai continuar andando cego pelos territórios de perigo, ou vai começar a andar protegido, coberto? Vitorioso? Eu oro que você escolha a vida. Que você escolha a luz. Que você escolha Jesus, porque Ele já escolheu você. Que Deus abençoe você poderosamente. Te proteja de todo mal, e te capacite a viver em santidade e vitória, todos os dias da sua vida. Até o próximo vídeo.